soberano e sublime de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ministrar a palavra. Não sei se é esse o plano, isso. Eu vou ministrar um bocadinho da palavra de Deus a vocês. No querer de Deus. Antes gostava de vos falar um bocadinho de nós. Nós temos a nossa igreja em Lisboa, mais propriamente na zona da Pontinha. Estamos à Pontinha, mas não caímos. Numas instalações que temos ali, mesmo na rua principal da Pontinha, dadas por Deus, seria muito difícil de alcançar se não fosse Deus a abrir as portas e a preparar tudo. E graças a Deus estamos lentamente, e com o querer de Deus e do Espírito Santo a crescer, lentamente a conquistar almas, a ganhar pessoas para Jesus, e esse é que é o principal. Eu sou muito novo de idade, eu sei que os meus cabelos brancos aparentam mais anos, mas eu tenho apenas 32 anos de idade. 32. É verdade. Portanto, ainda tenho muitos para viver, pelo menos até Jesus vir. E alguns de vocês aqui, se pensavam que a vossa idade seria impeditivo de verem Jesus, eu digo já que não. Para Deus nada é impossível. Ainda ontem falávamos, se Adão viveu 930 anos, por que não? Viver o tempo suficiente até ver Jesus. Por que não? Para Deus nada é impossível. Abraão foi pai aos 100, Sara foi mãe aos 90, qual é a dificuldade? Não há dificuldade nenhuma. Tudo é possível àquilo que crê. Amém? 32 anos de vida e pelo menos 27 nos caminhos de Deus. Com 5 anos de idade, numa igreja evangélica no Funchal, na Ilha da Madeira. Eu estava sentado lá para o fundo com a minha mãe, nós estávamos a ouvir a palavra, e eu atravessei o corredor e vinha à frente entregar a minha vida sozinho. Ela disse que estava de olhos fechados, quando olhou, já não viu, e pensava, fugiu ou levaram no miúdo, mas quando olhou para a frente viu que eu estava lá. Estava sozinho, não estava mais ninguém. Mas nunca mais me esqueci daquele dia, nem me esqueci daquele pastor. Com 5 aninhos e desde os 14 que estou como um obreiro ativo na igreja. Portanto, já faz muitos anos, já faz 17 anos que estou ao serviço do Senhor. E dou graças a Deus por eu me ter achado digno de poder servir o nome dele. E não pense que o serviço é só o pregar, porque eu não comecei aos 14 anos a pregar. A minha primeira função até foi como técnico de som. Aliás, ainda antes disso eu tirava com uma escovinha, tirava o pó das cadeiras da casa de oração que nós íamos. Portanto, não interessa qual é a função que nós fazemos. Podemos cantar, podemos tocar, podemos estar no som, podemos pregar, podemos evangelizar, podemos inclusivamente servir a Deus com as nossas finanças. Por isso, o que Deus pretende de nós é que nós sejamos para além de amigos e para além de filhos, sejamos obreiros, colaboradores do seu reino, com o dom que Ele nos deu, com a capacidade que Ele nos deu, e Ele não olha a meios, Ele dá-nos um dom e temos é que pôr esse dom ao serviço do Senhor. Amém? Amém? Mas o meu dom é fazer leques. Faz mal. Na altura do verão, de certeza que faz falta aqui. Amém? Estão a ver? Para Deus, tudo se põe ao serviço. Pronto, chega de falar de mim, eu venho falar de alguém muito mais importante. Venho falar do meu irmão. É o irmão mais velho que fez algo por mim que não faria, que mais ninguém faria, não é? E dá-me a ideia que ele também é seu irmão. Ele é irmão de todos. É Jesus Cristo. Somos todos filhos do mesmo Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, quero-vos fazer um desafio. Algum de vocês conhece o pastor John Austin? Alguém conhece o pastor John Austin? Ou já ouviu falar? Ou do filho, do Joel Austin? Não? Então hoje vamos fazer como ele. Vamos fazer como o pastor John Austin, pega a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia.
Se você não tiver Bíblia, não diga que eu não ver. Um homem sem Bíblia é como um homem sem calças. E uma senhora sem Bíblia é como uma senhora sem chapéu. Pensava que era sem saia, não é? Diga assim: esta é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho todas as coisas que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: eu estou prestes a ouvir a semente, a palavra de Deus, semente incorruptível, infalível, dura para sempre, palavra de Deus, que vai entrar na minha vida e vai transformar todo o meu ser. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Glória a Deus. Que bela confissão, não é? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 13. Eu trago uma mensagem de Deus para vocês, uma mensagem nova, é um texto novo, é um estudo novo. Eu nunca falei nisto e eu busquei muito ao Senhor durante toda esta semana que passou sobre o que é que havia de ministrar. E o Senhor Deus pôs no meu coração ministrar acerca deste assunto. Eu gostava de pedir que alguém me pudesse distribuir estas folhinhas, uma folhinha por pessoa. E você assim vai poder acompanhar a mensagem comigo e não vai deixar esquecer nenhum assunto. Sorry, Ana, it's on Portuguese. So you can train a little better the Portuguese language. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 13. Vamos ler a palavra do Senhor, a palavra santa e única. E diz assim o versículo 33. Estai de sobreaviso. No original diz: tende atenção, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. E se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo, e o que vos digo, digo a todos: vigiai. Diga comigo: vigiai. Limpo lá a garganta, que isso foi um vigiai no fraquinho. Isso foi um vigiai para tímidos. Já limpou a garganta? Vigiai. Então diga: vigiai. Isso mesmo. Assim que eu gosto. Sabe, eu gosto de uma igreja interativa. Eu falo e vocês falam comigo. Vamos participando, vamos estudando, vamos falando. Exato, não tomaram bica. Não é? Então, o tema desta mensagem é atenção à sua vida. Diga comigo: eu tenho que ter atenção à minha vida. E você já tem escolhido sim aí consigo? Amém. Já viu que a palavra atenção tem 7 áreas. Eu aproveitei cada uma das letras da palavra atenção para misturar estas 7 áreas importantes da nossa vida. O tema é atenção à sua vida. E nós vamos ver um bocadinho, aos poucos e poucos, do que é que a palavra de Deus nos ensina e nos diz para termos cuidado com a nossa vida, termos atenção à nossa vida. Porque a Bíblia diz em Efésios 5 que os dias são maus e o tempo é curto. E nós temos que saber remir o tempo, temos que saber aproveitar o tempo,
Não podemos perder as oportunidades. Não podemos desperdiçar tempo com coisas que nos ocupam e que apenas não nos dão, ou que apenas não, mas que não nos dão fruto. E nós, enquanto crentes, ouvintes da palavra de Deus, temos que saber aplicar o nosso tempo corretamente. O mundo lá fora é perito, sabem quê? É nos fazer perder tempo. Fazem-nos perder tempo com programas na televisão que não interessam a ninguém, que não edificam, que não ensinam, que não nos ajudam, não fazem nada. Fazem-nos perder tempo com coisas que também não interessam a ninguém, e nós temos que saber aproveitar esse tempo, dedicar esse tempo às áreas importantes da nossa vida. E uma das áreas que para mim é das mais importantes e que está muito em falta dentro da própria igreja, e quando eu digo igreja eu refiro-me à Igreja Universal, refiro-me a toda a Igreja Mundial, é a família. Porque há ministérios que têm reuniões todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e é uma obrigação, tem que estar em todas e não se pode faltar, porque senão vem o diabo e vamos para o inferno e não sei o quê, e a família onde fica? Billy Graham diz de que me vale a mim ganhar o mundo inteiro e perder a minha família, perderei tudo. O nosso primeiro ministério, nós os pastores e todos aqueles que servem a Deus e aqueles que vêm à igreja e ouvem a palavra de Deus, a nossa primeira chamada não é orar, não é interceder, não é semear, nem é evangelizar, é cuidar da nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa casa. Amém? Por isso a Bíblia diz: ser fiéis no pouco, para que possais ser fiéis no mundo. Se nós não conseguimos ser fiéis com a nossa casa, com a nossa família, como é que vamos ser fiéis com Deus, que é tão importante, que é tão grande? Vocês entendem o que eu estou a ensinar a vocês hoje? Então, Jesus exorta-nos a ter atenção, a vigiar, a andarmos atentos. Muitos de nós temos a responsabilidade pela vida de outros, não é? Quantos de nós não temos responsabilidade pela vida de outros? Os pais têm responsabilidade pela vida dos filhos. Os maridos têm responsabilidade pela vida das esposas. E as esposas pela vida dos maridos e dos filhos, da família. E nós, quando os nossos pais começam a envelhecer, não temos nós também tomar responsabilidade pela vida deles? Ou não deveríamos de tomar? Temos esse hábito de olhar pela vida dos outros. E a minha pergunta para vocês hoje é: e quando é que vamos olhar para a nossa própria vida? Quando é que vamos prestar atenção à nossa vida? Sabe o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz em Cantares Salomão, capítulo 1, versículo 6, não vale a pena abrir. Diz a moça, de quem fala o poeta: eu fui cuidar da vinha da minha família, mas da minha esqueci-me. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que você cuide da sua e que a sua, dando fruto, juntos possam cuidar da vinha dos outros. Nós só podemos ensinar neste púlpito se a nossa vida estiver imaculada. Mas o que é certo é que havia um filósofo que dizia uma coisa muito interessante. É que ensinamos sempre melhor aquilo que mais precisamos de aprender. Não é verdade? Ensinamos sempre melhor aquilo que mais precisamos de aprender. Mas nós, enquanto servos de Deus, vocês, enquanto povo de Deus, se queremos ser o sal da terra, a luz do mundo, nós e a nossa casa tem que ser o primeiro foco de luz. Você já uma vez foi ou visitou um farol? Quem é que já viu um farol? De longe. Quem é que já esteve dentro de um farol? Aquilo é muito engraçado, porque a lâmpada tem uma coisa muito pequenina. Eu estou a falar dos antigos, os atuais já são diferentes. Até é uma coisa muito pequenina, mas aquilo depois faz reflexo num espelho côncavo muito grande, que transmite aquela luz toda para muito longe. Nós somos assim.
Você pode me estar a ouvir e estar a pensar, mas a minha vida é muito pequenina. Quem é que vai olhar para mim? Eu quero dizer uma coisa assim hoje. Que neste preciso momento, enquanto vocês me estão a ouvir, há alguém que está a prestar atenção à sua vida. Há alguém que está a prestar atenção e a pensar, se ele faz, eu também posso fazer. Se ele diz, eu também posso dizer. No trabalho, você pensa que as pessoas não olham para nós. E então, quando ficam a saber que somos crentes, filhos de Deus, eles parecem máquinas de raio-x. Ou a vizinhança. E nós, como faróis do Evangelho, faróis da Palavra de Deus, precisamos de enviar essa luz bem forte, bem longe. Sabe porquê? Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo está em trevas. Eu comparo este mundo como um mar completamente revolto de vento e tempestade, com ondas altas. E cada um de nós somos barcos que estamos nesse mar. E sem esse farol, que é Jesus, estamos perdidos. Quem é que me está a entender? Amém? Eles ainda estão cá, ainda não estão embora. Podiam ser hologramas, não é? Todos ali já. E estar aqui os hologramas. Não levem mal, eu sou assim brincalhão, não é? Mas nem que seja para de vez em quando nos acordar. Tipo, ainda não acabou. Não está a falar ainda. Então, Deus exorta-nos. Exorta-nos a nós a termos cuidado com a nossa vida, a termos atenção à nossa vida. Deus requer de nós que nós cuidemos da nossa vida e do nosso coração. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos de cuidar do nosso corpo. Precisamos de cuidar da nossa casa. Precisamos de cuidar da nossa família. Quem é que nos está a entender? Deus espera isso de nós. Abra aí comigo Atos, capítulo 20, um bocadinho à frente. Nós vamos abrir a Bíblia 2 ou 3 vezes hoje, para que não se importa. É bom para tirar assim a naftalina e algum mosquito que lá esteja preso. Atos 20. Sabe que em Portugal, sabe quando é que os mosquitos são libertos? É quando se abre o porta-moedas. Isto é um público difícil para as minhas piadas. Não é? Tenho que ir buscar uma picareta para partir o gelo. Falar em gelo parece que vai lá, não é? Na Bélgica já estava a levar. Então está a chegar, cara. Está a chegar. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores. Nas vossas Bíblias deve dizer bispos, mas é a mesma coisa, responsáveis. Para apacentardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Mas o mais importante deste versículo é: olhai por vós e por todo o rebanho. Nós temos que olhar por nós primeiro e depois então olhar pelos outros. Porque se nós não estivermos em condições de olhar pelos outros, como é que vamos estar em condições de olhar por nós próprios? Não estamos. Esse é o mal de muitos. Já estão secos, não têm a palavra, não têm o envolvimento do Espírito Santo nas suas próprias vidas, não têm a unção de Deus e querem cuidar dos outros nesse estado. E sabe o que acontece? É aquele chavão, aquela frase que muitos já conhecem: partem. Mas o meu Deus é um Deus que tudo pode. Você pode me estar ouvindo e estar a pensar: é verdade, conheço tal pessoa que está assim, está partida, está desgastada, está cansada. Mas sabe, o meu Deus é o Deus que pode sarar isso tudo.
Será que também é o seu Deus? Duas pessoas disseram amém, as outras estão. Estás a falar do quê? Não? Também é o seu Deus ou não? Amém. O meu Deus não é o Deus que vai colar o que partiu. O meu Deus é o que vai derreter e faz uma peça toda ela nova. Amém. Amém? Glória a Deus. Então a sua vida é muito importante. É engraçado que ainda hoje o pastor começou a reunião dessa forma, de dizer que você é tão importante para Deus. É importante para Deus, é importante para eles, é importante para mim também. Você viu? É das coisas que eu mais gosto de dizer e é o que eu sinto mesmo. Estou tão feliz de vos ver cá. Porque vocês têm a opção de escolha. Hoje podiam estar a ver futebol na televisão. Podiam estar junto do aquecedor. Podiam estar debaixo dos lençóis. Quem sabe, a beber um chocolate quente. Os vossos sorrisos, a vontade até é muita, não é? Mas optámos por vir à casa de Deus. Vocês hoje optaram pelo melhor. Viemos alimentar o nosso espírito. Viemos engordar o nosso espírito. Viemos ter comunhão com o Pai Celeste. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa vida é mesmo muito importante. E nós precisamos de evitar descuidar da nossa vida. Não podemos permitir que a nossa vida entre em desleixo. E quando eu digo isto, não é só fisicamente, é no resto. Para quê? Para que não sejamos reprovados. Veja aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 9. Andamos um bocadinho à frente. Se alguém ficar com tendinite por abrir tantas vezes a Bíblia, depois no final vem orar por mim. Vem aqui à frente que eu oro por si, está bem? Eu sou brincalhão, não estou aqui para magoar ninguém. Se você não gostar das minhas piadas, já sabe. No final apanho-me aí. Por isso é que a igreja que o Senhor me deu em Lisboa não tem escadas, senão era só... É assim uma rampa, não é? Uma rampa assim comprida. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Está a ver o que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui? Que ele próprio subjuga o próprio corpo a cumprir o que prega, para que ele não venha a ser reprovado, enquanto que os outros a quem ele pregava sejam todos aprovados. Esse é o mal, que nós às vezes pensamos, temos que ensinar os outros e esquecemos de olhar para nós. Temos que subjugar também o nosso corpo à palavra de Deus. Você pode olhar para mim e pensar assim, subjugar, sim, que a carne nunca quer fazer o que o Espírito quer fazer. Por isso Paulo dizia, o que eu não quero, isso eu faço. E o que eu quero, isso eu não faço. A carne nunca vai querer orar. Quando nós nos determinamos a orar e vamos orar, aquilo vem o sono, vem a fome, vem os telefones, vem tudo agarrado a nós. É verdade. Parecemos aqueles trabalhadores nos telefones com aqueles cintos cheios de ferramentas pendurados. É o telefone, é a fome, é o sono. Às vezes vem um filho também assim pendurado. E é só quando queremos orar, porque se dissermos não ver a novela, não há nada. Nem o telefone toca nessa hora. É verdade. A carne nunca nos vai deixar fazer o que o Espírito quer. Quando vamos ler a Bíblia, as letras parecem o carrossel, não é? Começam a dançar, andar à volta. Estamos a ler o capítulo que eu estava a ler. Não, isto não é o capítulo que eu estou a ler. Quando vamos a ver, já estamos a ler para dentro. É verdade ou mentira? É só comigo que isto acontece. Então, queridos, eu não quero, eu tenho a certeza absoluta, os vossos pastores também não querem, que um dia, quando estivermos diante de Jesus,
que Jesus nos diga: chega para lá porque tu não estás em condições. Eu não quero que isso vos aconteça. Eu tenho a certeza que eles também não querem. Eles lutam muito, esforçam-se muito para vos dar a verdade, para vos ensinar a palavra. Muitos de nós damos valor aos tempos antigos, não é? Temos por hábito dar valor aos tempos de Paulo. Eu gostava tanto de viver nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus. Tenho a certeza. Mas olha, uma coisa é certa, é que Paulo, nem com um terço das condições que nós temos hoje, em 28 anos, evangelizou todo o mundo conhecido. Inclusive, se não sabia, ficar a saber, abriu uma igreja em Portugal, em Porto Alegre. Umas escavações arqueológicas recentemente descobriram. Incrível. Numa altura em que não havia carros, nem aviões, as distâncias eram as mesmas. Olha, quando é que vens aqui visitar a igreja de Luxemburgo? Olha, eu vou sair agora. Estou aí dentro de 2 meses. Vou a pé. Que era assim. Então porquê é que não vens de barco? Olha, porque são 3 meses, tenho que dar a volta. Alguns de nós hoje só por andar 3 minutos já ficamos... Ou por subir 3 andares. Quanto mais andar 3.000 quilómetros a pé. Eu não quero, creia nisto do fundo do seu coração, que um dia, quando estivermos todos diante de Jesus, que Jesus diga assim a algum de nós: chega para o lado porque tu não estás em condições. Eu não quero. Por isso hoje eu estou a ministrar isto a vocês. Eu não quero que você desista nunca. Nunca desista. Desista de desistir. Nunca desista. Mediante as circunstâncias da vida, tantas pessoas têm desistido. Algumas que vocês conhecem de certeza. Desistem diante de uma doença, desistem diante do desemprego, desistem diante de um problema financeiro, desistem diante de um problema no casamento ou na família, desistem para a vida. Eu conheço pessoas que vêm à igreja e que já não estão vivas há muito tempo. O corpo anda e mexe, até falam, mas lá dentro só há mortes, estão mortos há muito tempo. Mas sabe uma coisa? O mesmo Deus que eu falei há bocadinho opera nestas pessoas também. E Deus pode fazer um novo coração. Deus pode fazer um novo espírito. Deus pode edificar uma nova vida naquela pessoa. E depois, pastor, o que é que eu faço? Como faço com um carro novo? Tenho que lhe fazer a manutenção. E a manutenção que eu hoje quero falar com vocês. Em primeiro lugar, atenção à sua vida. Temos de ter atenção às palavras. Diga comigo: eu tenho que ter atenção às minhas palavras. Sabe, não é só às suas palavras, é também às palavras que vêm na sua direção. Nós temos de ter atenção às palavras, porque as palavras são poderosas. Palavras têm poder. E digo mesmo, são portadoras de poder. E quando nós falamos através da palavra de Deus, as coisas acontecem mesmo. Por outro lado, e aqui infelizmente há uma vírgula e há um mas. Por outro lado, quando nós falamos as coisas fundamentadas em fé negativa, no medo, na dúvida, na ausência de Deus, também tem poder. Quem é que me está a entender? Então, vida ou morte abundam nas palavras. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Em Mateus capítulo 11, eu vou abrir aqui em 3 segundos, porque nós temos ainda muitos assuntos para falar. Mateus 11, versículo 23, diz assim: e tu, perdão, Marcos 11, peço desculpa, é o livro a seguir. Mateus, o que é que tu estás a fazer aqui? Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz e lhe será feito. As palavras têm poder, amados. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua. O Tiago, servo de Deus, dedicou 2 capítulos da sua epístola só a falar da língua. Que nós temos de ter cuidado com a nossa língua. Temos de ter cuidado com as nossas palavras. Temos de ter cuidado com aquilo que afirmamos. As palavras são mesmo poderosas. Eu conheci em tempos um moço, eu penso que o pastor Saúl também se lembra e o pastor Celeste também, que era o Manuel, trabalhava nas obras. Perito em construir e edificar paredes em alvenaria em alturas, em grandes altitudes. E ele dizia sempre aos amigos a brincar quando trabalhava nos prédios: olha, qualquer dia caio daqui abaixo, parto-me todo, vocês vão ver. Ele dizia a brincar. Muitos de nós dizemos coisas estapafúrdias, dizemos coisas horrorosas e depois dizemos: estou a brincar. Pois é, mas o diabo não brinca em serviço. Eu lamento dizer-vos a vocês, meus amados, mas o diabo é mau pagador. Quando cobra, cobra a mais. E ele andava sempre a dizer: eu qualquer dia aqui daqui abaixo, vocês vão ver, qualquer dia caio, parto-me todo. E sabe o que aconteceu? Um dia ele caiu mesmo, partiu-se todo. Ficou confinado numa cadeira de rodas. Ele próprio deu este testemunho, que estava naquela cadeira de rodas por causa das palavras que ele próprio dizia. Olha, o meu próprio irmão, andava a saltar de uma cama para a outra. Coisas típicas de miúdo de 6 anos. E salta para ali, salta para lá e tal. E a minha mãe disse, a minha mãe não tinha Jesus: Paulo, tem cuidado porque tu cais e partes a cabeça. E ele disse: não, eu não sei saltar. O farto de saltar é nunca caí. Pois naquele momento escorregou, o pé levou o edredom e ele foi cair, mesmo encostado à parede. Parecia que tinha caído de costas, mas quando a minha mãe o foi a ver, ele tinha caído de cabeça. Tinha partido a cabeça. As palavras têm poder. Eu agora dei 2 exemplos maus, mas posso lhe dar bons exemplos também. Uma vez eu vinha a descer as escadas do meu emprego, isto foi agora recentemente, há coisa de uns meses. E eu dei por falta do último degrau. Pensava que eu tinha descido os degraus todos, aquela sensação de, então, faltava ainda um degrau, e conforme pus o pé no chão, o meu pé dobrou todo. Eu fiquei praticamente com a planta do pé encostada à perna. Mas como era no local de emprego, nunca se dá a parte fraca, depois logo o pé direito, desci o resto das escadas, cheio de dor. Ai, que estranho. Mas nada, então, aconteceu alguma coisa? Não. Mas vais a buscar, mas é estilo. Não, é só estilo. Isto é só estilo. Fui almoçar e eu digo-vos uma coisa: doía-me tanto. E na minha... Doía-me tanto e eu pensei, a minha mente começou a fazer o filme, ver o tornozelo inchar, ficar negro, e a ver o osso assim saindo um do outro, partido. Sabe onde é que é o diabo? O diabo é um grande realizador de cinema, faz filmes do arco da velha, faca e alquidar, com tiros, raios laser e tudo. Efeitos especiais que digo-vos. Nesses momentos até as radiografias são claras. De repente parece que somos todos médicos, não é? E eu, com o tabuleiro, sentei e fazia assim ao pé, digo-vos, doía muito. E eu pensei assim e disse: não, eu tenho o poder de mudar isto. Em nome de Jesus, eu ordeno a esse inchaço que, se estiver a criar, seca já! Para no nome de Jesus! Perna fica boa! E o tornador seca pela raiz. E comecei a almoçar. As minhas colegas depois chegaram,
E elas até disseram assim: estás bem, estás assim a transpirar. E eu ainda tinha dores. Eu: não, está tudo bem. Está tudo bem. Almoçámos. Você acredita que eu só dei conta que estava bem já ao final do dia? Eu fui pôr o tabuleiro no local, eu subi para o primeiro andar do meu trabalho, sentei-me, andei o dia todo lá pôr, nunca mais me lembrei que tinha torcido o tornozelo na escada. Eu podia aceitar os sintomas da dor, o mal-estar, mas não. Isto é um exemplo que as nossas palavras têm poder. Está tudo bem? Ai, acabei de torcer o tornozelo. Aquilo era logo. As pessoas, quando ouvem estas coisas, não sabem melhor. Tornam-se logo semeadoras. É logo: lá se não tens o pé partido. E a outra: olha, depois o sangue não corre e tem de cortar a perna. E fazem logo grandes filmes. Vocês sabem que é verdade. As pessoas fazem filmes. Nós também podemos fazer o nosso filme. Você também pode fazer o seu filme e falar a palavra. Atenção às palavras que falam para si. Palavras são poderosas. Cuidado com as palavras que saem da sua boca e cuidado com as palavras que proferem para si. Se alguém chegar ao pé de si e dizer-lhe assim: estás pálida, estás bem, tu deves estar doente. Você até pode estar, mas faça um segredo: eu estive um bocadinho mal, mas já estou bem, no nome de Jesus. Eu já estou bem. Eu estou a ficar bem agora mesmo. Mas tu tens os olhos amarelos. Isto não será fígado. Eu, quando é assim, eu digo sempre para mim, não digo à pessoa, porque senão as pessoas pensam. Eu digo sempre: o teu quintal é que diz semear, não é? O meu fígado está bom. Eu sou saudável. Às vezes as pessoas têm muita mania de chegar ao pé de mim. Não sei se vocês já repararam, mas eu não sou propriamente uma sereia, não é? Assim, fortezinho e tal. Não tinham reparado que eu sou assim coisa, não é? Eu não consigo passar no intervalo das chuvas, não é? Ainda. As pessoas vêm logo ter comigo e fazem sempre as mesmas conversas. Diabetes, não. Não há cá diabetes nenhum. Eu sou saudável, sim. Mete-lhe a impressão de eu ser gordo e ser saudável. Bendito seja o nome do Senhor que me segura e que me sustém e guarda a minha vida. Não deixe que os outros falem coisas erradas para si. Estás velho, estás acabado, estás muito acabado. Eu sou saudável, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Não interessa a minha idade, eu sei que Ele renova o meu corpo. Todos os dias as minhas células se renovam. Posso ter cabelos brancos, não há problema, que isso até dá estilo. A minha mulher gosta, não deixa pintar o cabelo. Amém. Então, com a sua boca, você pode destruir ou construir. Fala a palavra, fala fé, fala o que Deus diz de si. Não fala o que os outros dizem de si, fala o que Deus diz de si. Olha, às vezes há aquelas pessoas que gostam muito de dizer coisas erradas a seu próprio respeito, não é? E nós como crentes temos que parar de dizer isso. Às vezes eu tinha dizia assim, uma brincadeira com a minha mulher: estou para aqui jogado num canto com um cão com pulgas. É uma expressão. Mas sabe uma coisa? Eu tive que parar de dizer isso. Não é que eu andasse com pulgas, mas é o que simboliza a expressão. Você entende? E às vezes temos muita mania de dizer isso: estou aqui jogado com um cão, estou aqui sozinho, ninguém me liga nenhuma. Não diga essas coisas, porque você não está sozinho. Sabe o que é que eu posso dizer? Deus está sempre consigo. Ele promete em Josué 1,5 e em Hebreus 13,5: não te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Onde quer que tu vás, eu também vou. Amém! Amém! Glória a Deus! Então, atenção às palavras que saem da sua boca e às palavras que lhe dizem. Proteja-se. Tenha muita atenção. Atenção à sua vida. Amém? Segundo
aspecto, segunda área, é as atitudes. Diga comigo, eu tenho que ter atenção às minhas atitudes. Nós temos que ter atenção à nossa atitude, para não permitirmos que Satanás domine a nossa vida. Uma das piores atitudes que existe hoje em dia na igreja, sabe qual é? É a ingratidão. A ingratidão tem destruído corações. A ingratidão tem destruído ministérios. A ingratidão pode destruir uma família. Sabe? Maridos, esposas, não custa nada quando pedimos uma coisa dizer obrigado. Agora falo só para os maridos, as senhoras agora não. Sabe tão bem, elas ficam tão contentes. Ficam honradas por sermos gratos àquilo que elas nos fazem. A esposa passa-lhe a roupa a ferro e você olha para a roupa, ela até pode estar toda chamuscada, toda queimada nos cotovelos e cheia de vincos por toda a parte. Olhe para a camisa e diga assim: obrigada, meu amor, está maravilhosa. Depois põe-lhe um cover por cima que ninguém vê. Isto são pequenos segredos que nós aprendemos. Elas estão-se a rir. Já estou a ver que isto vai acabar a reunião e não apanhar a bifada. Dizer obrigado é tão importante. Tenha uma boa atitude para a sua esposa. Olhar para ela e dizer-lhe todos os dias que ela é linda. Ou como dizia um irmão da igreja: ela já foi, agora, com 80 anos, agora já não é, agora aquilo é mais rugas que sei lá o quê. Então, enquanto mal, cada ruga é bonita. Cada ruga é uma página de história do casamento. Vocês entendem isto ou não? A esposa é sempre linda. Mesmo quando acorda com o cabelo todo esbranhado no ar e tal, é linda. E esposas, os maridos também são sempre lindos, mesmo quando, pronto, vai, o músculo descai. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Mesmo quando os nossos peitorais descaem aqui para a zona, sabe? Este músculo começa a crescer, não é ser este. Tenha uma boa atitude para os seus filhos. Olha aqui um grande segredo. Você pode ser disciplinador dos seus filhos. E pode e deve. Eu sou um defensor de disciplina dos filhos. Mas que essa disciplina acompanhe sempre o amor. Não vale a pena castigar, bater, gritar, zangar, sem que por trás, ou o fundamento dessa disciplina, seja por amor profundo dos filhos. Amém? Eu ainda não tenho filhos. Não nos temos. Mas temos sobrinhos. Eu gosto dos meus sobrinhos todos. Há um em especial que eu gosto, não sei, há uma ligação entre mim e o menino. E na sexta-feira passada, não foi nesta, foi na outra, o menino estava-se a portar um bocadinho mal à mesa. E eu zanguei-me com ele. Zanguei-me muito a sério. Não foi? Ficou tudo em silêncio na mesa. Eu não costumo zangar assim. Eu fiquei mesmo zangado com ele. E ele depois veio para o colo da minha mulher e perguntaram, não sei se fui eu ou se foi alguém que lhe perguntou assim: tu estás zangado com o teu tio? E ele disse logo: não. Mas eu tinha gritado com ele, eu tinha-me zangado com ele antes. Mas ele não estava zangado comigo, sabe porquê? Porque ele sabe que eu, apesar de me estar a zangar com ele, eu sou o melhor amigo dele. Ou seja, apesar da disciplina, a base, o fundamento tem que ser o amor. A nossa atitude pode nos levar à ruína. E nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da igreja, dentro do emprego, em todo lugar onde nós possamos estar, nós temos que ter atenção às nossas atitudes.
Sabe uma coisa? Temos de ter muita atenção em relação à nossa atitude para com Deus. E com relação à família, como eu já disse. É que às vezes nós tratamos Deus como aquela pessoa que conhecemos no café. E Deus não é aquela pessoa que conhecemos no café. Nós podemos tratar a Deus como tu e devemos, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso Pai querido, um Pai que ama, é um Pai que sustenta. Mas nós não podemos fazer de Deus o nosso empregado. Oh Deus, tu tens que me dar isto e é já. Isso não funciona. Nós temos que tratar o nosso Deus com reverência, com temor e acima de tudo com amor. Amém? Temos que ter atenção à nossa atitude em relação ao nosso emprego. E eu digo-vos uma coisa, em Portugal há muitas pessoas que não têm uma boa atitude para com o emprego. Não fazem do emprego, ou não entendem que o emprego é a nossa fonte de rendimento. Deus pôs-nos ali a trabalhar por alguma razão. Vocês estão a entender? E nós temos que honrar a Deus no nosso emprego também. Trabalhando, dando o nosso melhor, dando o melhor exemplo, para que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Porque o mundo lá fora vive de outra maneira. O mundo lá fora é das 9 às 6, eu faço o mínimo indispensável, eu não me canso muito com isto, porque isto não é meu. Mas nós não somos assim. Nós somos filhos de Deus. Nós somos diferentes. Amém? Então nós temos que ter outra atitude dentro do nosso emprego. E também temos que ter outra atitude em relação ao dinheiro. Ainda hoje a pastora Celeste estava a dizer isso, quando vinhamos no carro. Nós temos que ter uma atitude diferente com relação ao dinheiro na nossa vida. Não podemos permitir que o dinheiro seja o dono da nossa vida. Qualquer coisa que falem connosco, quanto é que eu ganho com isso? Até quanto é que isso me vai custar? Deus nunca olhou dessa forma para nós. Quando Adão pecou e o plano de Deus caiu por terra, Deus fez logo outro plano. Deus fez as contas. Deus não ficou a pensar: quanto é que eu vou ter que pagar pela minha e pela sua vida? O sangue de Jesus foi mais do que suficiente. E ainda hoje continua a ser mais do que suficiente. Quem é que nos está a entender? Então nós temos que ter cuidado com a nossa atitude. Sabe o que é que diz a Bíblia? Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos homens, nem se assenta na roda dos vencedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqui vamos substituir lei por palavra do Senhor. Nós temos que ter o nosso prazer na palavra. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Você precisa de aconselhamento, fala com o seu pastor. Ele sabe lhe dar o aconselhamento certo. E se ele não souber no momento, porque nós somos homens, nós não somos deuses, ele sabe ouvir a voz de Deus, ele sabe buscar a Deus, certamente ele buscará e Deus lhe dirá o que você deve fazer. Posso ouvir o amém? Terceira área que nós temos que ter atenção é o nosso caráter. Diga comigo, eu tenho que ter atenção ao meu caráter. Bom, agora aqui é que vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E infelizmente hoje em dia há uma grande falta de caráter na vida dos crentes. Nos filhos de Deus. Oh, meus amados, se a sua palavra não é boa, se você não cumpre com o que diz, então Jesus não anda agradado consigo. Quantas pessoas que você e eu não conhecemos que não cumprem aquilo que dizem? Prometem uma coisa, falam uma coisa e depois fazem outra. Quantos? Eu digo-vos uma coisa. Havia um pastor que dizia assim: por muito que eu entre numa garagem,
Isso não faz de mim um carro. Graças a Deus. Da mesma maneira que por muito que eu entre na igreja, isso não faz de mim um cristão. As nossas atitudes e o nosso caráter é que fazem de nós verdadeiros cristãos. Então, meus queridos, se a sua palavra não tem valor, se você não cumpre aquilo que promete, mais vale não dizer nada. E peça ajuda ao Senhor a ser íntegro. Esse é outro tema que a gente já vai falar. A nossa integridade é muito importante. Se o seu caráter não é sim, sim, não, não, como a própria palavra de Deus nos ensina, então Jesus não está agradado consigo. Se você faz coisas que não gostaria que lhe fizessem assim, então Jesus também não está agradado consigo. Olha aqui. Se você for íntegro, se você for cumpridor, for honesto, mesmo que cometa um erro, Deus protege-nos. Deus protege-nos. Mesmo que você cometa um erro e que esse erro lhe traga grande prejuízo, Deus protege-nos. Desde que nós sejamos íntegros, honestos, que coloquemos o nosso caráter no chão e coloquemos o caráter de Deus em nós. Se nós fizermos assim, então eu posso vos garantir que Deus protege-nos. Vamos ver um exemplo rapidamente. Gênesis capítulo 20. Este é fácil de abrir. É logo ao princípio da Bíblia. Gênesis 20. Gênesis capítulo 20, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse Deus no seu sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te impedi de pecar contra mim. É por isso que não te permiti tocá-la. Olha para mim, eu vou-te explicar o que é que estava a passar aqui. Abraão tinha mudado de sítio onde estava a viver, quando houve aquela divisão entre Abraão e Ló. Isto logo a seguir à destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi habitar para uma zona onde o chefe, ou o mais rico, ou o rei, era Abimeleque. E ele olhou para a mulher de Sara e desejou-a, mas pensou: espera aí, ela vem com Abraão, deixa-me cá ver se ela é mulher dele. E ele perguntou a Abraão: é tua mulher ou não? E Abraão disse: não, é minha irmã. E porquê? Porque ele teve medo que o matassem de noite para ficar com a mulher. Agora, Abraão não mentiu, porque de facto Sara era irmã, era da família, era da sua parentela, era irmã, era meia-irmã dele. Era uma meia verdade. Mas o que é certo é que Abimeleque, como ouviu da boca de Abraão que Sara era irmã, ele pensou: então eu vou ficar com ela como minha mulher. E pediu-lhe, e Abraão não teve como dizer que não. E durante essa noite, Abimeleque quis estar com Sara, mas Deus não o deixou. E ele caiu num sono profundo. E Deus deu-lhe este sonho. E perguntou-lhe no sonho que está no versículo 6: tu sabes que essa mulher não é irmã de Abraão, mas sim a mulher dele? E ele disse: não sabia. Veja aí no versículo 5. Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isto. Versículo 6. Então lhe disse Deus no sonho:
bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te impedi de pecar contra mim. Vai para mim, está a ver? Quando nós somos sinceros e íntegros, mesmo que cometamos um erro, Deus protege-nos. Ele estava a pecar contra Deus, mas não sabia que estava. E então Deus protegeu. Isto é impressionante. Você depois pode ler este capítulo e esta passagem desde o 18, 19, 20, 21 em casa. E você depois vai se aperceber qual era a idade de Sara. Sabe qual era a idade de Sara? Nesta altura? 75 anos. Eu já disse a Deus, ó Senhor, diz-me qual é o creme que Sara usava, que é que depois eu comprava à minha mulher quando ela chegar aos 75. Amém? Cuidado com o seu caráter. Se você for íntegro e sincero e honesto, Deus protege-nos, mesmo que cometamos um erro. Quarta área, disciplina. Diga comigo, eu tenho que ter atenção à disciplina na minha vida. Glória a Deus. Muitos de nós precisamos ter disciplina em nós. Disciplina de oração, de zelo, de trabalho, de honestidade. Precisamos ser disciplinados no nosso emprego. Precisamos de ser disciplinados na família, nos compromissos. Olha, por exemplo, eu no domingo, quando disser esta lá na igreja em Lisboa, ainda bem que aqui não tem escadas. Olha, quero ver um bom exemplo. A reunião aqui começa às 4h30, não é? Então esteja às 4h30, ou esteja antes, ou esteja depois. Não é o caso, que eu vi que toda a gente chega antes, graças a Deus. Mas lá em Lisboa, os relógios devem dar atrasados. Deve ser também do frio que lá anda. E então a reunião começa às 10, chegam às 10h15, 10h30. Há alguns têm coragem de chegar a 11h15. Quando eu disser isto, vou ter muitos a dizer, eu queria falar com o pastor, no final. Eu queria falar com o senhor. Temos de ter disciplina. E nos horários. Hoje chegamos às 9h01 ao trabalho, amanhã já chegamos às 9h10. E se não nos disserem nada, no dia a seguir chegamos às 9h15 e vamos esticando a corda. Temos de ser disciplinados na nossa vida. Temos de ser disciplinados até inclusive com os nossos filhos. Por exemplo, dizemos assim: não podes comer isso. E ele faz aquela carinha, sabe? A cara 33. Toda melosa. E nós ficamos, oh, pronto, como? Temos de ter disciplina. Porque nós estamos a fazer o melhor por eles. Quem diz os filhos dos netos? Quem diz os netos diz os sobrinhos? Diz a nossa família e cada um de nós. Temos de ter disciplina. Amém? Disciplinemos o nosso corpo no comer, no beber, no agir, no testemunho. Temos de dar bom testemunho. Amém? Quinta área. Alguns estão a pensar, 5, 6, 7, só faltam 2. Sim. Quinta área, tentação. Nós temos que ter atenção à tentação que vem sobre a sua vida. Diga comigo, eu tenho que ter atenção à tentação que vem sobre mim. Sim, porque a tentação vai vir sobre si. Não pense que a tentação não vem sobre si, porque vem. Então, todos somos tentados. Jesus também foi tentado. Em várias coisas, em várias áreas, em várias formas. Novos e velhos, pobres e ricos, altos, baixos, gordos e magros, todos somos tentados. Jesus foi tentado. E Satanás, quando nos tenta, ele sempre tenta nas nossas áreas de necessidade. Ele não nos vai tentar com coisas que nós não precisamos.
Então, quando ele tentou Jesus, ele tentou com fome e com sede. Tens fome? Manda que aquelas pedras se transformem em pão. E tentou com outras coisas que de certeza haveriam de ser desejos de Jesus. Porque Jesus era um homem como você e eu, com desejos, com intentos, com coração, com tudo. O que é que nos está a entender? Pensamos que a sua fome e a sua sede não são outras áreas, outras coisas. Não são outras situações. Vence a tentação conforme Jesus venceu, com a palavra de Deus. Vence a tentação. E digo-vos uma coisa, nos dias de hoje, a tentação anda à frente dos nossos olhos constantemente. Na televisão, nos jornais, na internet, em todo lado. Principalmente na imoralidade sexual. Hoje tudo serve para falar de sexo. Todo o tipo de anúncio de televisão, por exemplo, a base é sexo. Porque o sexo vende. E nós temos de ter cuidado que isso pode se transformar numa tentação para nós. Então fique firme em Deus nessas horas e vença pelo poder de Deus. O que é que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5,8? O diabo anda em nosso derredor, bramando como um leão, a ver a quem pode tragar. Mas você resistia ao diabo, primeiro diz sujeitai-vos a Deus, não é? E ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus e à palavra. Resista ao diabo e ele vai fugir de si. Amém? Sexta área, família. Diga, eu tenho que ter. Diga, eu tenho que ter atenção à minha família. Mesmo que você ganhe o mundo inteiro para Jesus, se você perder a sua família, não vale nada. Perdeu tudo. Muitos cuidam e salvam de muitos, mas ignoram e maltratam a família. Trate bem da sua família. Cuide da sua família. Cuide daqueles que ainda não têm Jesus na sua família. Ouça, tenha paciência com eles. Pode haver muita baboseira, pode haver muita coisa que você diz assim, já não aguento ouvir estas histórias. Mas se você der aquilo que Jesus também nos deu, longanimidade, temperança, paciência, paz, amor, mais tarde ou mais cedo, isso vai dar frutos na vida deles e na sua também. Amém? Então, tenha atenção à sua família. E mesmo que eles sejam difíceis de ganhar para Jesus, nunca desista de orar. Olha, eu lembro-me de uma senhora que andou 20 anos a orar pela salvação do marido. 20 anos. Ela diz que teve vontade de desistir muitas vezes, mas nunca desistiu. Andou sempre a orar. Um dia, ela levantou-se para ir à igreja. Foi tomar o seu banho. Quando saiu da casa de banho, o marido já estava vestido no corredor, com as chaves do carro, a dizer: despacha-te, que eu hoje também quero lá ir ver o que é que tu andas lá a aprender. Nunca mais lá saiu. 20 anos a orar. Abraão teve 25 à espera de um filho. Moisés teve 40 anos à espera do deserto. José teve 13 anos entre escravidão, prisão, para chegar ao plano de Deus. Quanto tempo é que você quer esperar? Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Posso ouvir uma mãe? Lute pela sua família. Eu quero dar aqui um último exemplo neste caso, depois chegarmos ao ponto final e entregar a reunião ao vosso pastor. Eu quero-vos mesmo dizer isto. Lute pela sua família. Se você perdeu o seu marido ou perdeu a sua esposa por divórcio, uma separação, lute pela sua família, porque foi Deus que a deu. Lute por ela. Ai, pastor, o meu filho anda na droga. Ai, o meu filho anda por maus caminhos. Lute por ele. Um dia, Deus mandou Davi ir lutar num outro país, ir a uma outra zona fazer guerra ao inimigo de Deus. E ele foi. E quando voltou, a cidade estava deserta. O inimigo tinha ido por trás e raptaram as mulheres e as crianças. Entraram em desespero.
E Davi, a primeira coisa que fez foi ir ao trono, foi à sala de Deus, foi ao altar, chorar amargamente. O povo estava cá fora com pedras na mão, queriam apedrejá-lo, porque diziam que ele é que era o culpado. Verdade! E ele foi chorar na presença de Deus. E ele disse a Deus o mesmo que você diz: tenho eu cuidado da tua casa, não cuidaste tu da minha, porquê? Se tu prometes fazer isso, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ele disse: Senhor, o que é que eu faço? Sabe o que é que diz a Bíblia? Que não, como Samuel não tinha mais ninguém quem o animasse, diz que se animou a ele próprio. Deve-se ter levantado e ter dito: não, eu não vou ficar aqui a chorar. Não, vou fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa. E depois olhou e disse: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Vou atrás deles ou não vou atrás deles? E Deus disse-lhe: vai atrás deles. E ele foi. E sabe o que aconteceu? Nenhum se perdeu. Ele conseguiu recuperar todas as mulheres e todas as crianças. Bendito seja o nome do Senhor. Lute pela sua família. Vá atrás deles. O meu filho não quer saber de mim. Quer, pois, porque é seu filho. É carne da sua carne. É sangue do seu sangue. Lute por ele. Vá atrás dele. Ore. Faça um memorial de oração diante de Deus. Levante a sua voz a Deus mesmo e diga: Senhor, é o meu filho. Exatamente, herança do Senhor. Faça isso. Não os deixe ir. Amém? Você pode dizer: mas ninguém levou o meu filho. Mas olha, a droga pode estar a levar o seu filho. O jogo pode estar a levar o seu filho. As más companhias podem estar a levar o seu filho. Lute por eles. Por fim, sétima e última área: dinheiro. Diga comigo: eu tenho que ter atenção ao dinheiro. E eu vou terminar com este ponto. Nunca deixe o dinheiro tomar conta da sua vida. O dinheiro não nos leva a lado nenhum. O dinheiro não é Deus, o dinheiro não compra Deus, o dinheiro não faz nada que Deus possa fazer. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar comida, mas não compra o apetite. Pode comprar roupas, mas não compra o bem-estar. Pode comprar um anel, mas não compra o amor. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer a vocês? O dinheiro é apenas um material que nós utilizamos nesta terra para adquirir os bens que precisamos e para ajudar a casa de Deus. Deixe que a sua vida seja controlada e guiada por Deus e não pelo Deus Mamon. Na vez de você buscar o ouro e a prata, busque o Criador do ouro e da prata. Porque Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ele é o Criador das riquezas. Confie em Deus. Abandone os medos, as leis, as obrigações, as maldições. Não tenha medo de nada disso. Números 23 diz que não há encantamento contra Israel, nem adivinhação contra Judá. Por isso, confie em Deus. Agarre-se a Deus. Há austeridade, há crise, há tudo. Isso são palavras, é semântica. Mas este livro é vida. Agarre-se à vida. A vida é Jesus. E Jesus é a nossa esperança. A esperança é Cristo em nós. A glória do Pai dentro de nós. Posso ouvir um amém? Ama a Deus com todas as suas forças. Inclusive, ama a Deus com as suas finanças. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Ela diz-nos para nós não guardarmos tesouros aqui nesta terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas guarde tesouros no seu coração e na sua vida e nos céus. Qual é o seu maior tesouro? A sua família, o seu casamento, os seus filhos. E qual é o seu segundo maior tesouro? A sua salvação e a salvação dos seus. Olha uma coisa,
A Bíblia diz: salva-te a ti e salvarás a tua casa. Não quer dizer que você tendo Jesus todos ficam salvos, não. Mas o que Paulo queria dizer era que você tendo Jesus, todos os outros também são abençoados. Mas nunca deixe de orar pela salvação.